Eu propus no meu coração nessa manhã contar para vocês um pouquinho da minha história. Pode ser que alguns aspectos dessa minha história de vida na caminhada com o Evangelho também tenha identificação naquilo que você já viveu ou está vivendo. Eu me converti aos 17 anos, em 2003, depois de um processo de gente semeando no meu coração as boas sementes do Evangelho, tios, primos, pessoas queridas. Então, em 2003, eu fui batizado em uma igreja chamada Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, por onde eu fiquei por 10 anos da minha vida, dos 17 aos 27 anos. Foi um tempo de muito aprendizado, aprendi muita coisa boa e comecei a pastorear pessoas ali com 4 anos de convertido e pastoreei comunidades aqui nas regiões da minha cidade, em Álvares Machado, Alfredo Marcondes. E 2 anos antes de sair dessa denominação, eu comecei a ter os meus olhos abertos em relação a várias realidades que antes eu não enxergava. Uma das pessoas que me ajudou muito nesse processo de compreensão foi o Caio Fábio, foi o Ed René Kivitz, foi o Ariovaldo Ramos, assistindo os seus vídeos, pensando o Evangelho com eles e percebendo que a minha realidade denominacional naquela época era uma realidade que não me dava respostas satisfatórias àquilo que estava brotando no meu coração como compreensão do Evangelho. Eu percebi que as estruturas denominacionais eram bastante rígidas, eu me percebi no meio de pessoas bastante denominacionalistas, em um ambiente de bastante campanhas, em um ambiente onde se expunha o nome dos ofertantes ou dos dizimistas no mural da igreja. Eu me vi em um ambiente cujo evangelizar sempre estava associado a trazer pessoas para a minha denominação. Então, uma porção de coisas que eu já não cria mais, que para mim foram sendo tratadas como conteúdos e que tiveram uma nova compreensão. E então, nesses 2 anos de compreensão do Evangelho, ainda pastor de uma dessas comunidades, dessa denominação, eu comecei a ensinar com essa liberdade do Evangelho. Todo mundo era livre para ir e vir, eu não prendia ninguém a nada, eu ensinava a voluntariedade das contribuições, não obrigava ninguém a dar dízimos, eu experimentava uma coisa maravilhosa de descentralização pastoral. Muita gente boa ensinava na comunidade, tinha oportunidade de exercer os seus dons ali também na vida comunitária. E foi maravilhoso o tempo que eu passei ali, fiz muitos bons amigos, foi muito bacana. Até que chegou um pastor regional e tal, novo, não é, que passou a cuidar ali da comunidade que eu pastoreava e começou a impor algumas coisas que a minha consciência não me permitia agir como ele desejava impor. Eu fiquei entre a minha consciência e o conforto de estar em uma denominação que me dava um salário, que me dava o aluguel da minha casa, e então eu optei pela minha consciência. Então, no final de 2013, eu saí dessa denominação de vontade própria para não negar os valores que ali estavam crescendo em mim como significados do reino. E foi muito triste esse processo, porque muitos amigos não me entenderam, muitas pessoas me abandonaram, literalmente. Ao longo desses 10 anos eu pensei que eu tinha construído amizades fortes, sólidas, mas eu percebi que eram amizades líquidas. Foi muito triste perceber que pessoas que frequentavam a minha casa simplesmente, não que declararam ódio a mim ou coisa do tipo, mas simplesmente passaram a me ignorar, passaram a ser indiferentes, mesmo nas diversas manifestações e nas diversas vezes que tentei manter a amizade, manter o contato, manter conversas. Eu percebi que era apenas um tratamento politicamente correto de dizer, olha, de não aprofundar mesmo, de pessoas que passaram a me tratar diferente. Você sabe quando você é tratado diferente
não é? Você sabe quando a amizade não é a mesma, você sabe quando as pessoas estão indispostas, mas não tem coragem de dizer para você que não quer mais a sua amizade. Então eu passei por um processo bastante doloroso em 2013 para 2014. 2014 foi um tempo de transição. Eu comecei a participar em uma comunidade de um amigo chamado Igreja Reviver, onde fiz amizades, onde pude servir e contribuir ali também na área da música, da pregação do Evangelho e também da questão do cuidado com os jovens em reuniões familiares. E era uma comunidade assim bastante leve, bastante aberta, a cabeça, a mentalidade desse amigo meu também é muito mais flexível, vamos dizer assim. Mas com o passar do tempo, nessa transição, eu percebi também que as estruturas denominacionais ou as pessoas que estão dentro da igreja, que têm as suas expectativas sobre a igreja, se você não tiver pulso firme, se você realmente não levar as últimas consequências, a leveza do Evangelho, a busca por cada vez mais coerência, você é engolido pela instituição, você é engolido pela expectativa das pessoas. Você aborta a revolução que poderia acontecer através da sua vida por você dar muita voz àqueles que na verdade têm expectativas que precisam ser tratadas, trabalhadas, melhoradas. Então eu percebi que eu fui entrando em algumas crises ali nesse processo de transição da minha vida, percebendo que quando a gente está lidando com qualquer tipo de organização e estrutura física denominacional, a gente precisa ter pulso firme, a gente precisa ser radical em muitos pontos, fazer muitos cortes para não cair na religiosidade que nós temos de forma tão vigente no mundo evangélico, onde se exige coisa das pessoas sem se relacionar com elas, onde se acha no direito de julgá-las sem ao menos saber da trajetória, sem andar do lado de fato e centralizando o relacionamento e as coisas nos domingos à noite. Então foi muito difícil para mim, mas eu precisei tomar a decisão de não estar mais lá. Sentei com os amigos, conversei com o pastor e deixei às claras o que estava acontecendo e saí de lá de forma pacífica. E mais uma vez o processo se repetiu, não é? As amizades que se formaram também começaram a se distanciar. Isso faz mais ou menos 3 meses que não participo dessa comunidade e é notório a distância que se criou, não aquela distância natural por eu não estar no mesmo ambiente, mas uma distância ainda maior provocada pelo não desejo mesmo de se relacionar comigo, ou por achar que eu sou herege, ou por achar que eu mudei da noite para o dia, da água para o vinho. É como se quando eu estava nesses ambientes religiosos denominacionais eu fosse um homem de Deus, mas a partir do momento que eu não quero mais fazer parte do movimento porque algumas coisas não fazem sentido em mim, você passa a ser herege da noite para o dia. É mais ou menos esse o sentimento que fica, e a tristeza e a solidão mesmo de você caminhar sozinho de certa forma, porque você sabe que as relações são condicionadas à denominação, à frequência de culto. Você vê que as convivências são condicionadas a satisfazer a expectativa das pessoas. Enquanto você satisfaz as expectativas das pessoas, você as tem como amizade. E a partir do momento que você não quer satisfazer isso, ou não se sente na obrigação de satisfazer vamos dizer assim, os códigos das pessoas, você é tido de uma forma diferente, você é afastado do convívio. Então, eu estou nesse processo. Eu não guardo rancor dessas pessoas. Eu estou falando aqui com vocês com a maior naturalidade, com a maior sinceridade do coração, porque eu não guardo rancor dessas pessoas. Mas é a minha realidade. Hoje eu estou aqui abrindo o coração, relatando a minha vida para vocês, porque talvez seja a mesma condição que vocês estejam se encontrando, muitos de vocês. Então, a partir do mês passado, 1 mês e meio atrás, eu comecei a fazer reuniões na minha casa, com o desejo de fazer algo bem simples, do Evangelho mesmo, livre, solto, como eu tenho feito nos últimos 4 anos.
não é? Reunindo pessoas em casa, aprendendo uns com os outros, tratando os temas da vida à luz do Evangelho. E eu estou colocando a cara para bater mesmo, eu estou colocando a cara para bater, eu estou enfrentando todas as rotulações, eu sou herege, eu sou rebelde, eu sou desnaturado, e tem uma porção de gente que acha um monte de coisas sobre mim, mas eu estou em paz. Estou em paz com Deus, eu estou em paz com pessoas, eu tenho vivido essa experiência de cuidar de pessoas. Não exijo de absolutamente ninguém que saiam de suas comunidades para virem nos papos livres que eu promovo lá em casa. Pelo contrário, eu tenho buscado experimentar, pregar o Evangelho, ensinar o Evangelho e andar com quem quer andar comigo. E tem sido um privilégio andar com vocês aí também da virtualidade, vocês que fazem parte da página nova que eu criei e que tem interagido comigo também no WhatsApp, no inbox do Facebook. Então eu estou aqui para servi-los, eu estou aqui para ser útil para vocês, eu estou aqui para ensinar o que eu tenho aprendido até aqui. E aqueles que quiserem andar comigo, eu abro meu coração, eu estou junto. Aqueles que abrem para serem meus amigos, eu estou aqui para ser seus amigos também. E eu peço a vocês que orem por mim, orem pela minha família. Minha esposa também me ajuda nesse processo, ela também cuida de pessoas dentro do seu trabalho. Ela é psicóloga, ela cuida de crianças em estado de vulnerabilidade. Ela também me ajuda nas reuniões, cuida de pessoas. E é um privilégio para nós desenvolver esse tipo de trabalho, que tem tudo a ver com a nossa vocação, com o nosso dom. Mesmo que hoje a gente não esteja sob uma placa denominacional, e nem é o meu objetivo mais, e eu também não advogo contra a instituição, eu só acho que tudo tem que ser tratado de forma a priorizar o Evangelho, a essência e os significados do Evangelho. E a gente tem visto muito pouco isso no Brasil, infelizmente. Geralmente as estruturas denominacionais, elas engolem o ser humano que foi alcançado pelo Evangelho. É parecido com a política. Você entra uma pessoa com bons propósitos, com boas vontades, mas de repente você encontra pela frente um sistema quase que intransponível. Você tem que fazer exercícios diários para não ser engolido e para não ser tragado por esse sistema. E assim também, eu não advogo a causa do não nome, da não instituição, mas eu tomei a decisão, a escolha de viver uma coisa diferente, de viver na simplicidade do que Jesus disse: onde 2 ou 3 estão reunidos no nome dele, ele está no meio. Eu decidi viver uma experiência muito mais simplificada, porque as coisas se tornaram muito mais simples no meu coração. E eu convido vocês a caminharem comigo. Peço a vocês que deixem aí nos comentários a sua experiência pessoal, que vocês possam interagir comigo, porque tem muita coisa que eu quero aprender com vocês, na história de vida de vocês. E contem comigo, tudo que eu produzir aqui, de vídeos, textos, qualquer coisa que eu produzir aqui, como consciência dessa caminhada do Evangelho, desse processo em que eu me encontro, você pode espalhar à vontade, isso não tem dono, isso é do Evangelho. É tudo de graça, é tudo gratuitamente, e eu desejo que a gente aprenda e cresça muito juntos nessa caminhada. Ok? Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.